pronto, mas abra sua Bíblia, nesse momento, do Evangelho de Mateus, do capítulo 9, Mateus 9, e nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 38. Mateus 9, de 35 a 38. Eu gostaria que projetassem o texto, e aí os irmãos que quiserem, ou os que nos visitam, acompanharem a leitura pela tela. Diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos orar um pouco mais? Ó Deus bendito, o texto foi lido, narrando a ação missionária do Senhor Jesus, que não apenas ordenou que fosse, mas Ele mesmo foi enquanto esteve aqui. E nós, ó Deus, te pedimos que essa palavra, ela venha de encontro aos nossos corações, às nossas vidas, no intuito de podermos cumprir a missão que temos enquanto igreja. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Alicerces da obra missionária. Esse é o tema desta palavra bíblica. E nós sabemos que em toda construção, e a obra missionária o próprio nome já está dizendo, a obra, não é? É uma construção. E o primeiro, não é a nossa área, eu creio que da maioria aqui, apenas aqueles que lidam, né? Os que são engenheiros civis e técnicos, né? Nessa área de edificação, de construção, não é? Ou até aquele que, né, entende um pouco mais, o leigo, dessa área de construção. Os alicerces são fundamentais, irmãos. O próprio nome já traz à nossa mente a importância de fundamentos, de alicerces, de estrutura, antes que tudo receba, antes que se tenha colunas ou pilares, antes se tenha outra estrutura fundamental também, fundamentais na construção, os alicerces, eles precisam existir. Se aqui nós disséssemos que esse templo, né, foi construído sem alicerces, temos certeza que ninguém ficaria aqui, porque eles são importantes. E assim a obra também. E nós percebemos que Jesus, no texto que lemos, ele exercia um ministério itinerante, não é? Um ministério que era percorrendo, como o próprio texto diz, ele andava. Uma vez me fizeram uma pergunta: pastor, será que Jesus, se tivesse um ministério hoje, ele estaria também caminhando como caminhou? Porque naquela época tinha as carruagens, tinha os cavalos, né? Tinha outros meios de transporte, que eram esses. E Jesus, ele abriu mão, exceto um jumentinho, para entrar em Jerusalém, para cumprir uma profecia. Porque o ministério dele era itinerante. Itinerante nos 11 mesmo, nas pernas, caminhando e passando, como o texto diz, por cidades, todas as cidades e povoados. E a ênfase do texto bíblico, aqui nós temos o seu ministério, era de um tripé. Inicialmente um tripé, alicerces baseados no ensino, na pregação e na cura. Esse era o tripé do ministério de Jesus. Essas atividades nos revelam que a atuação de Jesus, ela se dá com palavras, não é? Porque ele falou, ele próprio era a palavra viva, não é? Mas ele ensinou, ele pregou, ele usou palavras e falou a tal ponto, ou de tal forma que os seus ouvintes sabiam muito bem o que ele queria dizer, não é? Na maioria das vezes, salvo quando usavam uma metáfora, uma parábola que exigia uma explicação maior, usou ilustrações próprias para os seus ouvintes, mas nós sabemos que Jesus, ele pegou as palavras e transformou em ações. Porque não adianta nós termos uma boa teologia discursiva
sobre missiologia, sobre evangelização, se nós não temos a ação, se nós não tivermos a prática. Nós temos, às vezes, até uma boa teologia mesmo, ou a boa missiologia, que são os fundamentos de como fazer. Mas, às vezes, só ficamos aí, quem sabe. Então, essa junção de teoria e prática, de palavras e ações, Jesus colocou, é claro, em evidência. E ele cuidava da alma, não é? Mas ele também cuidava do corpo. Ele cuidava da mente ensinando, ele cuidava do coração ou da alma pregando, e ele cuidava do corpo curando. Então, esse tripé, nós percebemos, irmãos, que a obra missionária também, como ela continua, e Jesus deu o início, né, a esta obra, numa nova aliança, num novo testamento, como nós chamamos, ela continua sendo edificada no decorrer dos anos. E nesse texto nós temos então os alicerces dessa obra missionária, que inicialmente é esse tripé, mas nos textos, nos versículos seguintes, nós podemos nos debruçar um pouco mais de outros alicerces. Alicerce é a estrutura responsável, então, para transmitir essa carga, não é, da construção no solo. E o primeiro alicerce, que nós aqui já mencionamos, mas queremos mergulhar um pouco mais, é o alicerce do ensino. O alicerce do ensino. O versículo 35, os irmãos podem ver aí, podem inclusive ler comigo, vamos ler juntos? E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando também nas sinagogas. Ou seja, ele fez com que o seu ministério abarcasse, abrangesse não apenas a cidade, mas também os povoados, as vilas, né? As aldeias, onde havia gente necessitada, e como não, também do evangelho e também da ação em cuidar do corpo, e ele percorreu sem exceção. Ele não priorizou algum lugar. Ele alcançou, nos 3 anos de seu ministério, onde havia uma pessoa que necessitava de ouvi-lo e necessitava também da sua ação. Então ele ensinou com palavras de vida eterna, não como os escribas e fariseus, porque estes, nós sabemos que ficavam no encalço, né, no pé de Jesus, procurando uma falha, muitas vezes comentando, quem é este aqui? Não é? Que autoridade ele ensina? Mas nós percebemos, isso está claro nos evangelhos, que Jesus ensinava com autoridade, ele ensinava com poder, e os seus ensinos falavam, né, e até hoje tem alcançado muitas vidas, que são palavras de vida eterna. Então, esse primeiro alicerce é o alicerce do ensino. Se a igreja, ela pretende, e ai de nós se deixarmos de lado, ela continuar a obra missionária, fazer a obra missionária, nós precisamos ter o alicerce do ensino, que está inclusive presente lá na grande comissão de Mateus 28, 19 e 20. Mas há um segundo alicerce, que é o alicerce da pregação. Jesus demonstrou isso claramente no seu ministério, e nós também precisamos estar focados nesses alicerces. O versículo 35, na parte que nós chamamos B, diz, pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino, ou seja, pregando as boas novas. Ele aqui fez a função de arauto, e ele era a mensagem. Tanto ele foi o arauto, como também ele falou de si mesmo, porque ele era também a mensagem. E a palavra grega aqui, traduzida por pregando, traz essa ideia. O que é um arauto? Um arauto é um mensageiro, é aquele que leva uma mensagem do seu rei ou do seu reino, né, para outro reino. E nós percebemos então aqui Jesus fazendo essa função de arauto, de pregador. E que pregador, irmãos! Alcançava mais íntimo, lá mais dentro do coração humano, de tal forma que nós lembramos quando alguns soldados romanos foram intimados, não é?
para que trouxessem Jesus e ouviram ele antes e voltaram sem levar Jesus Cristo. E aí foram perguntados, por que não trouxeram? E eles disseram, nós nunca vimos alguém falar como aquele homem fala. Então era uma pregação que alcançava o coração humano. E nós percebemos um terceiro alicerce, que é o alicerce da cura, que fazia parte do ministério de Jesus, que deve fazer parte também da nossa estrutura missionária, do nosso pensar missionário. A parte C do versículo 35, a última parte, diz que curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então Jesus tratou da alma e do corpo. Eu sei que em relação à cura, hoje há um exagero por alguns segmentos religiosos, inclusive evangélicos, de colocarem a cura como carro-chefe para o ministério. Inclusive, aqui nós temos algo que precisamos estar atentos, que embora não concordamos de que a cura é esse marketing do cristianismo, do evangelho de Cristo, mas também, por outro lado, nós cremos que até hoje, sim, Jesus, e como não, tem o poder de curar. Ele hoje tem o poder de restaurar uma vida. Nós, irmãos, não tomamos o caminho, como lamentavelmente temos ouvido alguns, de que aquilo que Jesus fez, as curas feitas por alguns apóstolos, elas cessaram. Não, nós não somos cessacionistas nesse aspecto. Nós cremos que hoje, e é Jesus quem faz, Ele tem o poder de curar quando quer, na hora que quer, a quem quer. Então nós percebemos que esse cuidar do corpo é no primeiro momento sim a cura. E quantas pessoas? Uma das coisas que nós perdemos no andar e precisamos estar sempre revendo, revisitando, era os testemunhos, né? Porque o testemunho é uma pregação, é uma proclamação daquilo que Jesus fez numa vida. E o tempo que nós estamos aqui, sabemos de vidas que foram restauradas na sua saúde. Foram curadas em Cristo Jesus. Outras não. E por quê? Nós entendemos, irmãos, que não nos compete esse questionamento, porque o Senhor Jesus, Ele cura quem quer. Alguns foram embora, nós oramos, mas morreram, mas partiram com Cristo. Queríamos que ficassem. Mas o que eu quero deixar claro para a igreja do Senhor Jesus nessa manhã, é que esse alicerce da cura nós não abrimos mão. Por isso que oramos quando sabemos que alguém está enfermo. E um dia desse, a gente vai lendo algumas coisas, e um médico fez um comentário num das redes sociais, não é? Em uma página de medicina, ele disse, é interessante, nós médicos estudamos tanto, é uma ralação enorme, não é, para a gente poder saber os fundamentos da medicina, os conceitos, e hoje a espiritualidade coloca ainda como foco de que foi Deus que curou. Né? Nós até entendemos, porque nós sabemos a importância da medicina e como não, irmãos. Não é? Tanto a medicina do corpo como a medicina da alma, ou seja, as questões psicossomáticas, as doenças emocionais, não é? Mas, irmãos, não abrimos mão de que Jesus cura. Jesus cura. E a forma também hoje da igreja entender e lidar com essa questão de tratar da alma e do corpo, é sabendo que existem doenças, como falamos, que elas vão além daquelas que estão visíveis, né? Ou que saem num exame, num diagnóstico. Às vezes são complicadas de poderem ser tratadas porque são doenças da alma. E como nós temos hoje enfrentado. E percebemos então uma citação de William Barclay, não é? Que ele disse que Jesus transformou as palavras da verdade cristã em ações de amor cristão. Como falamos, Jesus transformou aquilo que ele pregava em ação. Então, esse alicerce da cura, ele é fundamental, importante, como todo alicerce é. Mas há um quarto alicerce, que é o alicerce da compaixão. Veja o versículo 36.
Pode passar o slide adiante. Versículo 36 diz: ao ver as multidões, aliás, não quero ler sozinho, vamos ler juntos. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, o alicerce da compaixão aqui é presente quando Jesus vê, e é bom a igreja estar atenta, aquilo que ela tem à sua frente, ela enlargueça sua visão, ela veja aquilo que as pessoas estão passando, para que nós possamos chegar até elas cientes disso. Que inclusive até nos nossos exércitos, né? No exército cristão, nossas igrejas, nós temos, porque somos humanos também, inclusive alcançando líderes. Mas compaixão, irmãos, é uma palavra que deriva de entranhas, né? Entranhas. A língua grega, ela traz esse suporte, e nós lembramos de uma palavra de Paulo lá em Filipenses, quando Paulo diz: olha, que vocês sejam cercados de entranhas, de afeto, né? Entranháveis afeto, ou seja, entranhas é aquele íntimo do nosso corpo, né? Os órgãos vitais do nosso corpo, lá dentro, que antes se pensava que na realidade era o cerne da vida, não é? Estava aqui nas entranhas, mas nós percebemos então que ela vem do mais íntimo no nosso ser. Jesus, quando olhou aquela multidão, ou as multidões, ele teve compaixão delas. Ele se compadeceu, como o texto que nós lemos diz claramente, delas. E, irmãos, não há missão sem compaixão. Não há ministério. Você que exerce ministério, não há ministério sem misericórdia. Nós precisamos sempre olhar esse ponto. Um dos lugares que nós sabemos que deve existir a misericórdia é o lugar onde a igreja faz a sua ação e deve levar também isso fora de seus muros. Então, obreiros fraudulentos olham as multidões apenas como fonte de lucro. Como foi citado aqui, lamentavelmente, não apenas aqui no estado de Sergipe, mas em outros trabalhos, em outros locais, líderes, muitas vezes pastores, que deixam mau testemunho no lugar que estiveram ali, não se atentaram, são homens sim, falíveis, mas não se atentaram ao bom testemunho, e até hoje nós pagamos um preço caro por isso. Nós percebemos, irmãos, que Jesus era capaz de ver essas angústias, essas aflições das multidões, porque ele via as multidões não com interesse, mas com o interesse próprio de poder usufruir delas. Jamais ele, Jesus, ele que tinha tudo. Mas hoje nós percebemos a importância de podermos ter compaixão e olhar as pessoas dentro das necessidades delas. E esses obreiros fraudulentos, esses lobos que estão no meio, muitas vezes, do rebanho de Deus, e que muitas vezes são tidos como importantes, falam bonito, pregam melhor do que a gente, pastor Flávio. E muitas vezes são muito mais respeitados e ouvidos do que nós, muito mais citados como referência do que nós, pastores, que ralamos, pastor Rafael, por uma ovelha. E nos condoemos quando ela está enferma. Então, esses obreiros fraudulentos, nós sabemos que eles não apacentam as ovelhas. Eles não cuidam das ovelhas. E uma coisa que a ovelha precisa ser cuidada. Eu já disse aqui e reitero. Para mim, meu Deus, por isso que quando eu via do pastor Jabes, ele dizia: Paulo Sérgio, nunca sonhei em pastorear uma igreja com mais de 300 membros. Porque e nós conhecemos, os que conheceram o pastor Jabes sabem, os que conhecem, aliás, não é? Mas conheceram no aspecto do ministério. Nós sabemos que era o pastor que, como todos nós temos falhas, mas nas áreas fundamentais, em minha vida particularmente, me permita,
esteve presente nas áreas que eu mais precisei, como pastor, ali presente. Mas quando eu vim para cá, saindo de congregações, né? E voltando aqui para Piba, meu Deus, que rebanho. Lembro até hoje, a irmã Ideia me dando um CD, dizendo, meu filho, está aqui a membresia da igreja. Quase 900 membros. E nós percebemos que o pastorear é um grande desafio. De forma que eu e os pastores auxiliares entendemos que pastoreio não é uma questão apenas de liderança, mas é uma questão mútua da igreja. De pessoas que são habilitadas, líderes que são habilitados para cuidar do rebanho conosco, porque nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Mas procuramos apacentar. Mas esses obreiros fraudulentos, eles mercadejam a fé. Eles fazem um mercado da fé. E, inclusive, a cura que falamos é colocada. E isso traz um escândalo também, porque eu não me dou a perder tempo, muitas vezes, olhando, porque já sei de onde vem. Mas algumas tidas curas que não ocorreram. Embora nós cremos que Jesus faz, mas é Jesus quem faz, não é a igreja que faz, não é a igreja que determina. Mas nós vamos, irmãos, a um outro alicerce, que é o alicerce do chamado, que tem a ver também com nosso tema de campanha. O versículo 37, vamos ler juntos? Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, o alicerce do chamado. Meus queridos irmãos, Deus, na sua soberania e graça, chama a gente para servir. Chama a gente para ser alcançado pela graça. E como alguém disse, não vamos direto para o céu, porque Deus nos deu a missão, que os anjos, segundo até um texto que temos, eles almejaram que fosse dado a eles, mas foi dado à igreja, foi dado a nós, limitados, falhos, imperfeitos, não é? Como nós somos. Mas que devemos cumprir. E devemos atender esse chamado. É claro que Deus chama pessoas de uma forma específica, como nós temos os pastores, as missionárias, né? Os evangelistas, os obreiros leigos, muitas vezes, uma forma específica. E nós percebemos então que diante daquele cenário, Jesus faz uma constatação, a carência de obreiros. Carência de obreiros. Uma crise, não é? Uma carência de obreiros. A escassez devido ao tamanho da seara. Uma demanda maior do que a oferta, não é? Se formos fazer a leitura por esse olhar. E nós entendemos, irmãos, por isso aqui pregamos, que cada salvo, eu não estou trazendo nenhum nome membro de igreja, embora nós queremos que o membro de igreja, ele deve ser regenerado. Mas cada salvo em Cristo Jesus, e salvação é algo que eu sei, e que Jesus sabe, e que eu às vezes percebo, claro, pelos frutos que evidenciam. Porque Jesus disse assim, cada salvo deve ser um obreiro. Cada cristão, um missionário. Cada pessoa que foi salva em Cristo Jesus, um discípulo, e um discípulo com esse entendimento de que deve propagar aquilo que Jesus fez em sua vida. Então, esse é o alicerce do chamado. E ele continua chamando até hoje. E o que nós cantamos é muito sério, eis-me aqui. Porque quando cantamos, nós estamos expressando, a não ser que cantemos misericórdia, e não é o nosso caso, de boca para fora, nós estamos expressando aquilo que é realidade ou deve ser realidade em nossa vida. Senhor, eis-me aqui. Mas há um outro alicerce, irmãos, que é o alicerce da vocação, versículo 38. Vamos ler juntos? Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos ler mais uma vez? Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O chamado, e qual é a diferença entre chamado e vocação? Eu tive que buscar um pouco, porque eu digo, meu Deus, o chamado está muito
imbricado ali, está muito ligado à vocação. E qual é a diferença? E aí a gente tem que mergulhar um pouco mais, não apenas naquilo que concerne aos termos, mas a expressão e a ligação bíblica, a conexão bíblica com o que nós temos. Então, o chamado diz: vinde. Jesus nos comissiona, diz: vinde a mim, como ele disse aos discípulos. Vinde. Eu vos farei pescadores de pessoas, de gente que precisa. Mas a vocação diz: ide. Então, essa é uma diferença importante. Enquanto o chamado nos chama, não é? Com essa redundância mesmo, para servir, a vocação, ela diz: vão. Então, é um vem e vai. Tá certo? Chamado é o vem e a vocação é o vai, é o ide de Jesus. E John Stott, já não se encontra conosco, escritor muito conhecido, ele disse que vocação não é o que nós fazemos para Deus, mas o que Deus nos chamou para fazer. Vocação não é o que nós fazemos para Deus, mas o que Deus nos chamou para fazer. Tem gente que é muito bonito da gente ver, dedica uma vida inteira por uma causa. Às vezes uma causa não tão nobre, mas ela se empenha ali, se dedica a vida inteira. Eu fico olhando, já que estamos falando de missões, a vida daqueles que traduzem as Escrituras. 40 anos, diaconisa Raquel. Muitas vezes mais se empenhado para traduzir ali porções das Escrituras. Uma vida dedicada a uma causa. A missionária Zênia Bisneck, que dá nome à nossa instituição aqui social, ela investiu a sua vida inteira em missões. Aqui no estado de Sergipe. E quantos outros missionários? Apenas fazendo a menção dela, lembrando daquela mulher tão maravilhosa. E com um amor tão grande pela obra missionária. Sendo enfermeira e usando a enfermagem para cuidar do corpo, mas também levando a palavra para cuidar do coração das pessoas. E aqui eu, dando contornos finais a esta palavra, irmãos, quero trazer então algumas considerações finais. Primeiro, a obra missionária deve estar presente em todas as cidades e povoados. Estado de Sergipe, e pastor Rafael, me permite, quando a gente vê o estado da Bahia, quantos municípios ali, não é? Quase 500 municípios. Em Sergipe, os irmãos sabem quantos municípios nós temos? 75 municípios. Graças a Deus, a última cidade, aliás, que não tínhamos trabalho batista, nós já temos uma frente lá de evangelização. Que era a cidade de São Francisco. Quando eu vim na convenção, confesso aos irmãos que fui impulsionado a levantar e dizer: a PIBA vai abraçar, para que nós fechemos os 75 municípios. Em 110, 111 anos que vamos fazer agora. Mas, irmãos, precisam ser todas. Eu ouvindo o pastor Jorge Santos, que milita ainda nessa área com o projeto Resgate, não é? Dependência química, e ele nos falou que em 5 anos, veja bem, nós levamos 111 anos, 110 anos, para alcançar todos os municípios, mas em 5 anos, o crack alcançou todos os 75 municípios do estado de Sergipe. Hoje você chega numa cidade pequena, no interior, num povoado, você não pode estar andando com o celular, não. Você não senta mais na praça assim, não. A não ser à tarde, quem sabe. Não é, pastor Martim? Lá em Riachuelo. Mas se ficar à noite é perigoso, não é? Então, nós sabemos da importância de alcançar todas as pessoas. É um desafio? É. Mas precisamos. Segundo, a obra missionária requer da igreja que ela seja uma comunidade didascálica. Isso aqui é do grego, didascalia, ensino, tá certo? Eu não quero, nem coloquei aqui a
pedagógica, porque o sentido não é esse. É didascálica, é proveniente de didascalia, que dá origem à didática, ou seja, ensinar, que nós vimos aqui no tripé inicial do ministério de Jesus. Então, uma igreja didascálica, uma igreja que ensina os fundamentos da palavra. Não ensina usos e costumes como se fosse doutrina, não. Ensina a doutrina, ensina a Bíblia, tá certo? Então, essa igreja didascálica nós precisamos ser. Uma igreja também querigmática. Querigma é a palavra que vem do grego, que significa pregação. Uma igreja que prega a palavra. Que ela ensine a palavra, mas que ela pregue a palavra. Que ela propague a palavra, que ela divulgue a palavra. Com vida e palavras. Com ações e palavras. E uma igreja também terapêutica. Né? Ou seja, que cuide do corpo. Que cuide da alma. Uma igreja terapêutica no sentido de cuidar de gente que está doente. E a expressão ainda continua que nós ouvíamos antes. A igreja é um grande hospital. E Jesus foi tão claro quando disse, olha, eu não vim para os que são bons, não. Os que estão bons, né? Não necessitam. Os sãos, né? Sãos. Eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para os que estão justamente doentes. E como nós sabemos da importância terapêutica da comunidade cristã. E por último, irmãos, o clamor da igreja, a oração que Jesus disse, orem, peçam, clamem ao Senhor da Seara por mais obreiros. Então o clamor da igreja deve estar alinhado aos propósitos de Deus para a obra missionária. Mais pessoas servindo e não apenas aqueles que estão, como eu chamo de linha de frente, não é? Missionários, pastores, líderes. Aliás, o pastor, convenhamos, ele é muito mais do pastoreio, embora alguns tenham um aspecto muito forte na área da evangelização, mas aqueles que estão nos trabalhos pioneiros. Continuem orando por eles, mas orem para que outros também, no meio da comunidade, eles não se sintam a parte dessa obra que precisa de gente compromissada com Cristo e com a obra de Cristo. Que a graça do Senhor continue sobre as nossas vidas, no intuito de fomentar cada dia em nós o ardor missionário, meus irmãos. Para que essa obra missionária que está em construção, nós possamos fazer parte e jamais nos sentirmos, não é, fora dela. E que cada membro aqui, cada pessoa aqui presente, possa ser um missionário em potencial. Essa é a palavra que nós queremos deixar com a igreja nessa manhã. E queremos nesse momento, antes da bênção, justamente fazer aqui um chamado, que está ligado à vocação. Esse vem e vai de Jesus, durante essa campanha, bate mais forte em nossos corações. De forma que eu gostaria de que aqueles que entendem que necessitam de um compromisso maior com a obra missionária, ou aqueles que nós chamamos que se estão se sentindo vocacionados, não é? Você nem sabe bem, como já falamos aqui anteriormente, o que é que está se passando com você? Aí você se sente impulsionado para fazer mais. Já tem feito, mas fazer mais. Que você se colocasse em pé agora, para que nós pudéssemos orar juntos. Aqueles que entendem a necessidade de um empenho maior, de uma dedicação maior com a obra missionária. Irmãos, eu confesso aos irmãos, se fosse por mim, eu não seria pastor jamais e não estaria na frente aqui, como os irmãos estão me ouvindo. De jeito nenhum. Não é que eu tinha outros sonhos, é que eu não me via. Eu não me via capacitado. Eu não me via. Eu não tinha as condições. Eu era um improvável. E se você se sente assim também, diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas um desafio grande que eu nem sei o que está ocorrendo. Mas nós sabemos sim o que está ocorrendo. Isso é chamado chamado. Isso é chamado vocação missionária.
para servir onde gente precisa. Então, ainda dá tempo de algum outro se levantarem, que estão dizendo, não vou me levantar, não, me levante também. Se é o seu caso, e nós vamos orar juntos. Senhor Deus, nessa manhã, nós não poderíamos terminar essa palavra sem esse chamamento. Até porque é o tema nosso, e é o tema sempre, do chamado que o Senhor nos faz. Muitas vezes para largar aquilo que nós achamos que é importante, mas é trivial, diante da urgência, diante, Senhor, do contexto que nós estamos percebendo das pessoas que precisam de Cristo. E, Senhor, nós oramos por esses que estão em pé. Nós, ó Deus, cremos no chamado e numa vocação. E, Senhor Deus, muito obrigado pelo que está ocorrendo na vida delas. Porque, Senhor, o que está ocorrendo na vida delas, esse ardor no coração de querer servir melhor, mais do que estar ativo, mas é estar integralmente na Tua obra, nós sabemos, ó Deus, o que vai dar é na glorificação do Teu nome e de vidas alcançadas, pessoas que a igreja, quem sabe, não poderá chegar, mas o Teu servo, a Tua serva, o Teu filho, Tua filha está lá, presente, para poder viver o Evangelho e santamente impregnar vidas. Nós, ó Deus, oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.